Hoje mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Entrei num rolê de eu simplesmente não consegui nem ler direito, nem gravar direito, nem criar conteúdo direito. Sim, tava maravilhoso. Este vídeo que era pra ter, sido coisa de 2 semanas atrás, eu acho. 2 semanas e meia. Porque eu terminei esse livro em maio e eu queria falar sobre ele bem próximo de quando eu tinha terminado. Não vai estar dando. Não deu e estamos aqui depois de 2 semanas e meia que eu terminei ele. E hoje a gente vai falar sobre O Estrangeiro de Albert Camus. Camus. Chato de falar o nome desse cara. Eu vou falar Camus mesmo, né? Albert Camus. Esse é um livro muito famoso, eu tenho certeza que muita gente já conhece. Acredito que é a obra mais importante do Camus, eu acho que é a mais famosa, a mais clássica. Também é uma ótima para começar a ler os livros dele, tá? Eu nunca tinha lido nenhuma obra do Camus, essa é a primeira vez. Me interessei muito, entrei num certo hiperfoco quando eu terminei esse livro. Talvez. Eu peguei esse livro para ler ano passado, né? Mais um dos vários livros que eu começo e não termino, né? Que isso aí é uma coisa recorrente, tá? Eu vou começar, se você me segue no Instagram, inclusive me siga no Instagram, você vai ver que às vezes eu vou postar foto de vários livros, mas assim, cadê que termina? Não termina, mas começar tá começando. Eu li, na época, 20 páginas. Acho que eu li 20 páginas desse livro. E aí eu falei, que livro meio estranho, né? Meio esquisitinho. Não sei se eu tô me dando bem não com o estrangeiro. E esse ano eu tava conversando, né, com Valéria, que é a minha querida professora de francês. Olha que maravilha. Se vocês quiserem um local para aprender francês, aqui na descrição. Conversando sobre livros, né, que poderia ler em francês, né, mesmo que eu seja só uma A1, né? Então, assim, não é como se eu também soubesse ler muita coisa em francês, né, gente? Mas O Estrangeiro era um dos livros, assim, mais indicados. Eu não acho que ele é, de fato, um livro simples para quem ainda é muito iniciante. Na verdade, acho que nada vai ser muito simples, né? Para quem é bastante iniciante. Mas eu entendo que para quem já tá ali, tipo assim, A2 e tal, faz sentido porque ele tem frases muito diretas, muito mais simples, é uma escrita bem enxuta, então assim, não é uma coisa muito rebuscada. Então eu até entendo por que indico, mas eu não diria para iniciante, entendeu? E aí eu comecei a ver um vídeo, né, de alguns criadores de conteúdo de francês que eu tava vendo, e essa criadora, ela foi falar sobre O Estrangeiro, né? Ela começou a explicar algumas coisas e eu falei, cara, eu vou ler. Por que eu não vou ler, né? Eu já tinha começado, ele é simples, ele é curto. E eis que eu li. Eu acho que ele me deixou com uma certa ressaca literária. Mas eu gostei bastante. O Camus, ele foi, né, um ensaísta, um escritor, um jornalista, né, franco-argelino. E O Estrangeiro, ele é o primeiro livro desse chamado Ciclo do Absurdo, né, que é essa corrente filosófica do Camus, que é o absurdismo. E esse Ciclo do Absurdo compreende 3 livros, né, que é O Estrangeiro, Mito de Sísifo e Calígula. Eu não tenho certeza se Calígula tem traduzido. Calígula é uma peça. Eu também não sou uma pesquisadora de Camus, né? Então, assim, tudo que eu tô falando aqui é umas coisas que dá pra se pesquisar. O Estrangeiro, ele é uma obra introdutória, né, para esse ciclo, para essa filosofia do absurdismo. Tanto que ele é mais simples, e aí o Mito de Sísifo, ele vai complicando um pouquinho mais, porque são ensaios. Então, assim, o que é esse ciclo do absurdo, né? O que é esse absurdismo? Em palavras, assim, muito simples e mais rápidas, né? O absurdismo é essa corrente filosófica que afirma que a vida, no geral, ela é absurda. E eu vou ler para vocês um ensaio que tem no Jornal da USP que fala um pouco sobre isso, tá? O texto é do Luiz Prado. A filosofia de Camus trata, ao contrário, o absurdo como ponto de partida de suas considerações. A relação do ser humano com a natureza é absurda e nada pode ser feito para mudar isso. Dessa forma, reconhecendo o absurdo e a impossibilidade de dissolvê-lo, é preciso viver com ele da melhor forma possível. Viver apesar do absurdo é a atitude de revolta que constitui a segunda parte da antropologia filosófica de Camus.
Tendo a consciência da impossibilidade da comunhão do sujeito com o mundo, de que este atenda seus anseios e possa ser compreendido completamente, cabe ao ser humano não perder as esperanças e continuar seus esforços, mesmo diante do absurdo. E O Estrangeiro, ele foi esse livro para mim que, assim, eu não sei definir, né, se eu gostei muito ou se eu achei muito estranho. Para mim, ele agora foi um livro 4 estrelas, mas ele ainda deixa esse incômodo. Eu acho que é esse o propósito, eu acho que é um livro também para se reler, sabe? Inclusive tem uma resenha, tá, desse livro no meu Instagram. E eu comentei exatamente isso, que a premissa é um pouco absurda, parece até um livro do Kafka, porque a ideia é o quê? Um rapaz, ele vai a julgamento, né, pela morte de uma pessoa, né, no caso de um árabe, né, que ele conta aqui, mas o julgamento, ele passa a ser sobre a falta de sentimentos dele quando a mãe foi enterrada. Entendeu? Entende como isso é muito, muito Kafka? E a gente tem o Messot, né, que é o personagem principal, que ele é uma pessoa muito alheia a tudo. Ele é de fato um estrangeiro a si mesmo, à sociedade, às pessoas ao redor, ao ambiente ao redor, à própria vida. Ele é um estranho à própria vida. Parece que ele não faz parte e ele não sente a vontade de fazer parte de algo. Ele não sente muitas coisas, ele não exige muitas coisas, ele não se arrepende de muita coisa. Então, assim, ele é esse personagem muito alheio, muito apático, sabe? E você fica o tempo todo pensando, tá, esse cara ele vai sentir alguma coisa? Ele vai acontecer alguma coisa? Esse cara ele vai explodir em algum momento? Porque ele é muito apático e ao mesmo tempo, de uma certa forma, ele é feliz da forma como ele vive, né? E aí ele vai e se mete nessa trama de vingança que é completamente alheia a ele também. Ele não tem nada a ver com essa trama, mas ele se mete e ele acaba assassinando, né, uma pessoa, um árabe. Na parte a gente vai acompanhar o julgamento dele por esse crime. Mas, como eu falei, a parte mais interessante desse livro é exatamente isso, né? Como ele é uma pessoa que não sente muito, que não expressa muito, e que isso faz com que as outras pessoas não o entendam, esse passa a ser o ponto do julgamento, né? Esse passa a ser o foco principal do julgamento. O livro ele é dividido em duas partes, né? Como eu falei, a primeira parte vai tratar dessa apatia dele, né? Até culminar no assassinato. E a segunda parte vai tomar conta do julgamento. Então, essa primeira parte, ela vai tá ao redor exatamente disso, dessa falta dele de empatia, dessa falta dele de sentimento. E a gente vai acompanhando a vida dele muito monótona. Monótona por, de fato, ser um homem comum, né? E monótona também pelo fato de que ele não sente nada. E uma coisa que me lembrou bastante a primeira parte, assim, desse fato, né, dessa apatia dele, de ele fazer a mesma coisa todos os dias. Mesmo assim, ele levar uma vida feliz, vamos dizer assim, me lembrou muito Querida Combine, né? Não sei se vocês já leram, é um livro, né, de uma escritora japonesa, onde Querida Combine é essa moça, né, essa personagem que ela trabalha numa Combine, né, que é a loja de conveniência, e ela trabalha aí desde sempre. Ela gosta da vida que ela leva, ela gosta do trabalho dela na Combine, ela gosta de viver dessa forma, não é casada, não tem filhos, e ela tá bem. Mas para as outras pessoas, ela não tá bem, entendeu? É muito estranho. Como assim ela não faz as mesmas coisas que todas as outras mulheres ou que todos os outros adultos da cidade? Como é que ela continua na Combine? Por que ela não tem um emprego melhor? Por que ela não faz isso? Por que ela é assim? Então, esse questionamento me lembrou muito o Messot também, porque as pessoas também não conseguem entender. E mesmo assim, eles vivem uma vida feliz, uma vida ok. Eles gostam da vida que levam, mas são julgados. São julgados do início ao fim. Uma outra coisa também que eu percebi, que eu achei bem legal, né? Mas aqui, não sou psicóloga, gente, não sou nada. Simplesmente só analiso mesmo, só tô falando aqui. Quem concordar,
Se você concorda ou não, me conta nos comentários, mas eu sinto um pouco nesses dois personagens, inclusive, tá? Algum tipo de transtorno, sabe? Tipo, por conta dessa visão muito pragmática da vida, muito direta, sem saber expressar, tanto que esse sentimento que ele tem, ou a falta dele, na verdade, logo quando a mãe morre, né, logo no início ali que ele está sendo chamado para poder fazer o enterro da mãe, me parece muito que ele não soube lidar, né, que tudo que acontece no restante do livro é uma consequência dessa falta de capacidade de lidar com isso, né, com essa morte da mãe. Ele fica sempre indo e voltando nessa comparação com a mãe, né, com a vida da mãe, né, com a morte da mãe. Então, talvez seja algo assim. Parece muito também essa ideia de que ele não soube processar o luto, né? Mas também existe uma certa sinceridade quase infantil, assim, sabe? Então, ele não sabe mentir, né? De fato, ele não mente. Então, é uma pergunta direta que recebe uma resposta direta, sabe? Não tem rodeios, ele realmente fala o que ele pensa, ele não consegue compreender nuance, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, desde o início, eu senti que ele sempre teve um medo de estar no julgamento, sabe? É como se tudo que ele fizesse estivesse sendo julgado, como se as pessoas estivessem julgando ele. Então, assim, de uma certa forma, para mim, o livro parece um grande julgamento desde o início, sabe? Porque ele mesmo está se julgando, ele mesmo acha que ele está sob escrutínio das pessoas. Na página 19, ele fala: por um momento eu tive a impressão ridícula de que estavam ali para me julgar. O que faz sentido, porque no fim das contas, ele foi mais julgado, né, pela sua falta de empatia, do que de fato pelo crime, né? Na página 100, o advogado fala: afinal, ele é acusado de ter enterrado a mãe ou de matar um homem. Então ele acaba sendo julgado, né, como essa ameaça à sociedade, não pelo crime, mas por ter sido esse homem adulto que não se arrependeu, que não chorou, que tomou café no enterro da mãe, que pediu um cigarro, que começou um relacionamento depois, 2 dias depois, um dia depois de ele voltar do enterro, vai à praia depois do enterro. Mas nunca também param para perguntar o porquê que ele faz isso, o que aconteceu, como era essa relação. Quem é esse filho que faz isso com uma mãe? Todos os personagens ficam incrédulos, né? E então, assim, eles não conseguem encontrar essa explicação no Meursault. Então, se eu não compreendo, eu preciso eliminar. Ele não sabia explicar pelo que ele fez, né? A explicação que ele dá, né? Bem conhecida. A cena do assassinato é uma cena muito bem escrita, né? E ele simplesmente diz que foi por conta do sol, a luz atrapalhou ele, aí ele apertou o gatilho e tal, por isso que também me diz muito sobre essa questão do transtorno, parece uma hipersensibilidade, porque ao longo do livro ele fala muito do sol, tem muita referência ao sol, né? Se vocês ainda não leram, se forem ler, prestem atenção que ele fala muito do sol durante o livro inteiro. E essa segunda parte, né? A primeira parte, ela é uma parte muito monótona, porque é uma sequência de atividade que o Meursault faz, não sei o que, é o dia a dia dele, bem assim, bem sem graça mesmo. Mas eu senti na segunda parte uma mudança na escrita muito interessante, porque na segunda parte a gente diminui o ambiente, né, apenas pro tribunal, né, e pra prisão. Então, assim, são 2 locais onde está confinado. E na segunda parte a gente está muito mais na cabeça do Meursault, então é bem mais fluido e menos engessado do que a primeira parte, sabe? A gente consegue ouvir muito mais o que ele pensa, o que ele acha, o que ele tá achando de tudo isso, né? Das coisas que estão acontecendo, como ele fala, a margem dele, né? Como eu falei, quando eu terminei, eu senti assim uma coisa meio esquisita, sabe? Tipo, eu realmente não sabia dizer se eu tinha gostado ou se eu não tinha gostado. Mas, depois que vai passando o tempo, eu pensei, não, eu gostei. Eu não sei qual é o grau que eu gostei, mas eu gostei. Eu tô com muita vontade de ler outras coisas do Camus. Eu queria terminar o ciclo do absurdo, né, com essas 2 outras obras. E tem muita coisa que dá pra conversar sobre o estrangeiro, sabe? Mesmo que pareça muito simples, sabe? É muito engraçado isso. E é muito legal quando isso acontece em um livro. E eu fico muito feliz que, sabe, tipo, eu não insisti ano passado, porque se eu tivesse insistido, eu não tinha gostado do livro. Esse foi mais um vídeo de resenha, né? Eu não sei
se eu trago mais de resenhas. Me conta se vocês gostam de vídeos somente de resenha de um livro e etc. Me contem nos comentários se vocês gostam. Me contem também se vocês já leram O Estrangeiro, se vocês gostam do Estrangeiro, se vocês não gostam do Estrangeiro. Muito obrigada por vocês estarem aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo, que eu espero que não demore muito, tá? Mas se demorar muito, vocês podem me cobrar lá no Instagram, tá bom? Um cheiro, meu povo!